Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre camadas. O que são camadas? Como utilizar as camadas no Photoshop. As camadas nos permitem trabalhar com vários elementos dentro de uma única imagem, sem interferir em outras partes. Dessa forma podemos alterar apenas a camada selecionada. Toda vez que criar um novo documento, automaticamente cria uma camada. O Photoshop trabalha com camada sobre camada, ou seja, com sobreposição de camada. Vamos entender melhor tudo isso que eu falei na prática. Eu vou no painel de camadas e eu tenho a camada plano de fundo. Ao criar um novo documento, automaticamente o Photoshop ele cria a camada plano de fundo. Ao lado eu tenho o cadeado, significa que a camada está bloqueada, e eu não tenho acesso a essas opções como modo de mesclagem, opacidade, preenchimento e demais opções. Ao criar uma nova camada, essa camada ela sobrepõe a camada plano de fundo, ou seja, ao criar a camada, ela vai criar sempre acima. Vamos ver isso na prática para entender melhor. Vamos lá. Eu vou criar uma nova camada. Eu vou nesse sinalzinho de mais. Se você utiliza a versão abaixo do Photoshop 2020, é uma folhinha dobrada, mas a função é a mesma, para criar uma nova camada. Vamos lá, vou criar uma nova camada. E a camada, ela sobrepôs a camada plano de fundo, ou seja, toda vez que você for criar uma camada, ela sempre vai criar acima e com o nome camada 1, camada 2 e assim por diante. E toda vez que criar uma nova camada, essa camada vai estar vazia. Eu tenho a miniatura. Só de olhar na camada, eu percebo que ela já está vazia. Eu vou ocultar a visibilidade no olhinho. E eu tenho esse quadradinho cinza e esse quadradinho branco. Significa que a camada ela está vazia. Vou voltar na camada, ativar a visibilidade. E eu tenho duas camadas. Camada plano de fundo, ao criar um novo documento, ele criou de forma automática. E a camada 1 foi a camada que eu criei. Ele sobrepôs a camada plano de fundo, ok? Vamos lá. Eu vou exemplificar agora para entender melhor como é que trabalha com essas camadas de forma isolada. Ou seja, tudo que eu fizer numa camada não vai afetar a outra ou as demais, ok? Vamos lá. Vou na barra de ferramentas, eu vou selecionar a ferramenta letreiro retangular. Vou fazer uma seleção, eu posso fazer uma seleção retangular na horizontal ou eu posso fazer na vertical. Eu também posso fazer uma seleção, um quadrado perfeito, basta pressionar a tecla Shift. Barra de espaço, eu posso movimentar. E se eu soltar, eu tenho a seleção ó, na horizontal, retangular ou na vertical. Vou pressionar a tecla Shift, basta arrastar e eu tenho o tamanho exato aqui, ó. Largura e altura. Vou soltar, vou preencher com uma cor. Vou na barra de ferramentas, vou nesse quadradinho aqui, onde eu tenho a cor de primeiro plano. Eu tenho o seletor de cores, vou selecionar uma cor, vou pegar essa cor aqui, ok. Vou preencher, barra de ferramentas, vou selecionar aqui ferramenta lata de tinta, vou posicionar aqui dentro da seleção, preencheu com a cor, vou pressionar aqui Ctrl D, a tecla V. E eu tenho uma forma geométrica, um quadrado. A ferramenta mover, ela está ativada. Então eu posso mover o meu objeto, eu posso aumentar, diminuir, eu posso mudar a cor, ok? Sem afetar as demais. Vou criar mais uma camada. Vamos lá, vou na camada, sinalzinho de mais, criou mais uma camada, camada 2, sempre acima e vazia. Vou repetir o mesmo processo, barra de ferramentas e vou fazer mais uma seleção. Ferramenta letreiro retangular, vou fazer aqui a minha seleção, barra de espaço, vou soltar e vou preencher com uma outra cor. Vamos lá, vou abrir o seletor de cores e vou pegar aqui essa cor aqui, o azul. Ok, vou preencher com a cor,
vou selecionar aqui, ó, ferramenta lata de tinta, vou preencher com a cor, Ctrl D para desfazer a seleção, tecla V, que é da ferramenta mover. Agora, eu tenho 3 camadas. Camada plano de fundo, na cor branca. Eu tenho a camada 1, onde eu tenho o quadrado. Eu tenho a camada 2, onde eu tenho esse retângulo. O Photoshop trabalha com camadas independentes, ou seja, tudo que eu fizer numa camada não vai afetar nas demais camadas, nas outras camadas. Eu vou na camada 1, onde eu tenho a camada do quadrado, vou pressionar Ctrl T, que é da transformação livre, e eu vou girar. Vou girar, vou pressionar a tecla Shift, tecla Enter, e não afetou a camada, ó, onde eu tenho o retângulo na cor azul e nem a camada plano de fundo. Quem nunca utilizou o Paint? Vou citar o exemplo do Paint. O Paint, você faz tudo em uma única página. E aqui vamos fazer tudo em uma única camada. Eu vou criar uma nova camada. Vou selecionar aqui. E eu tenho a camada 3. Eu vou ocultar as demais camadas. A camada 2 e a camada 1. Então basta vir no olhinho. Eu vou ocultar. E eu tenho apenas a camada 3. A camada, ela está vazia. Vou fazer aqui o mesmo procedimento que eu fiz o quadrado e o retângulo. Vamos lá. Então vou pegar a minha seleção. Vou fazer aqui um retângulo. Aqui, um retângulo, barra de espaço. Vou preencher na cor azul. Vou utilizar aqui o balde de tinta. Ctrl D, tecla V, que é da ferramenta mover. E eu posso mover, ok? Mesmo processo. Vamos lá. Vou utilizar aqui a minha seleção. E agora aqui eu vou fazer uma outra seleção. Vou posicionar aqui. Aqui, vou deixar com um tamanho menor. Aqui. Vou preencher com uma outra cor. Vou abrir o seletor de cores. Vou pegar aqui, ó, a mesma cor que eu utilizei aqui. Balde de tinta. Vamos lá. Lata de tinta. Aqui. Vou preencher. Vou desfazer a seleção com Ctrl D e a tecla V. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Se eu mover, ó, eu estou movendo, ó, os dois objetos, né? As duas formas geométricas, ela está em uma única camada. Eu citei o exemplo do Paint, porque no Paint você tem uma página e você faz tudo dentro de uma única página. E não tem como você alterar, por exemplo, aqui, se eu quiser alterar a cor azul, se eu quiser mudar a cor, não tem. Se eu quiser redimensionar, se eu quiser girar, não tem como. E no Photoshop, você trabalha com camadas independentes, camadas separadas. Então, eu vou ocultar essa camada, vou ativar a visibilidade. E agora eu vou voltar aqui, ó, pessoal, onde eu tenho aqui a camada, ó. Então eu posso mover a minha camada e não vai afetar. E é dessa forma que trabalha com camada no Photoshop. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo.